Senhores do júri, esse julgamento é sobre um pai, não é sobre um réu. Mas antes de falar com vossas excelências, eu quero cumprimentar essa família. Seu Francisco, Rafael Júnior, eu não os conheço, nunca os vi antes. Desejo do fundo do meu coração que, independentemente do credo, da fé que os senhores têm, que Deus possa confortar o seu coração, cuidar dessas feridas. E eu quero fazer uma orientação aqui aos senhores. Nós vamos colocar o dedo na ferida, e vai sangrar, e vai doer. E a promotora falou, o Rafael não está aqui para se defender, e não está mesmo. Assim como, quando a Vitória tinha 7, ou 8, ou 9, ou 10, ou 11, ou 12, ou 13 anos. Porque a confissão que tem nesse processo, senhoras do júri, que a promotora falou do vídeo, mas não mostrou, porque conotação a gente visualiza ouvindo, vendo, não é eu lendo para o senhor aqui, a conotação lendo sou eu que dou. Os senhores vão ver agora, e júri não é teatro, júri é dedo na prova. A senhora vai ouvir e vai ver a integralidade da confissão. E o Amauri, esse processo para o Amauri, não tem discussão em relação à investigação, não tem discussão em relação ao deslinde processual, porque ele foi ouvido 2 vezes, sem advogado, em delegacia, e disse a mesma coisa. Eu não fiz com as minhas próprias mãos porque eu não podia, porque se eu pudesse eu tinha feito. E Amauri, eu faria a mesma coisa. Eu não tenho filho, não tenho filha, mas se alguém encosta no meu irmão, se alguém encosta na minha mãe, vai ficar ruim, e sou eu que vou estar sentado ali. Então eu entendo que o banco dos réus parece uma coisa distante, eu nunca vou sentar, eu nunca vou ser julgado por isso, até alguém mexer com um dos teus. Até alguém olhar para o senhor e falar, viu, deixa eu contar uma história para você, nós somos uma amiga há 25 anos, mas deixa eu falar uma coisinha. Quando a Vitória, tua filha, tinha lá 10, 11, 12, 13, eu dei uns beijos na boca dela, mas está tranquilo. Eu resolvo, os senhores já vão ver, eu resolvo. Eu namoro, pois agora ela tem 19, traz ela lá que eu resolvo. Traz essa coisa para mim, porque não é uma pessoa, é uma coisa. Traz esse bicho para mim, que eu já beijei quando tinha 10, 11, 12, 13 anos, que eu namoro. Então eu acabo de confessar para o senhor que nós somos amigos há 25 anos. Eu digo, olha, traz que eu namoro. E o problema é que eu posso me apaixonar se eu sair com ela. E a defesa não está aqui dizendo para os senhores que isso aqui é um crime cometido com uma violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, que exigiria um tempo curto, uma reação imediata, não é isso. É dizer para os senhores que esse crime não é torpe porque foi cometido a partir de um relevante valor moral. Não é uma discussão entre Curitiba e Atlético Paranaense, que a gente discute, se quebra e o senhor me mata. Isso merece uma pena maior. Agora, a lei diz isso, e eu vou mostrar para os senhores. Existe um artigo de lei que diz o seguinte, olha, quando o crime é cometido por um relevante valor moral, existe uma diminuição da pena. Mas mais do que isso, eu vou mostrar. Outros tribunais do júri, Santa Catarina, Ceará, julgaram e absolveram pais que fizeram a mesma coisa, com 10 anos de diferença também, entre o fato cometido contra o seu filho e o homicídio praticado. A Amauri não nega, a Amauri não tem medo da verdade, a Amauri não é mentiroso, a Amauri está ali, está sentado. E disse, em todas as vezes que foi ouvido, eu fiz isso mesmo, e não fiz com as minhas mãos porque eu não podia. A Amauri não nega, a extração do celular, que tem 45 mil páginas, mostra o desespero. Ele tentou contratar Deus e o mundo para fazer isso, e tentou mesmo, não se envergonha disso, porque a lei prevê que quando o crime é cometido por relevante valor moral, a pena é diferente, é só isso que a defesa está pedindo. Não é inventar a roda, não é querer forçar a senhora a votar contra a lei. Porque os senhores são trazidos aqui, coloca para mim aquela apresentação sobre o tribunal do júri. Os senhores precisam entender. Todos os crimes no país são julgados sempre e sempre e sempre por um juiz de direito.
não são julgados pelo tribunal do júri. O tribunal do júri só julga crimes dolosos contra a vida, só, e conexos. E por que o tribunal do júri faz isso? Por que os senhores do povo estão aqui para julgar essa matéria? Por que a senhora está aqui? Porque nós precisamos do povo julgando o povo, de pais julgando pais, de pessoas entendendo pessoas, e não a frieza estrita do julgamento jurídico em si. Esse julgamento, adianta um pouquinho mais, por favor, mais para frente ainda. A Constituição, ainda mais um. Existe uma diferença entre juiz de direito e jurado. O juiz de direito é aquele que julga tráfico de drogas, lesão corporal, estupro. Os senhores só julgam crimes dolosos contra a vida. Por quê? Por quê? Um pouquinho mais. Aos jurados, compete, segundo a lei, examinar esta causa com imparcialidade e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Anda um pouquinho mais. Aos juízes togados é diferente. Não dá para julgar de acordo com a vossa consciência quando é um juiz de direito. Tem que julgar com base, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, Constituição Federal, artigo 93, serão públicos e fundamentadas as suas decisões. O juiz tem que dizer, olha, eu estou condenando por A, por B, por C, por D, estou absolvendo por A, por B, por C, por D. Os senhores não. Os senhores julgam de acordo com os ditames da justiça pessoal e com a consciência. É o senhor pensar, se eu descubro que 25 anos depois o meu melhor amigo dá uns beijos na boca da minha filha e me conta isso, eu farei a mesma coisa, dá até para absolver. Mas a defesa nem está pedindo absolvição. Porque o Amaury já está há 1 ano e 8 meses preso. E sabia que ia ser preso. Sabia, vou fazer isso e vou para a cadeia. Ele falou, foi mostrado, e a gente vai mostrar de novo. Não foi uma coisa impensada, foi uma coisa pensada. E não é, a defesa não está sustentando aqui aquilo que a doutora colocou, e se equivocou em colocar, tentando antecipar o que nós diríamos. Não é uma injusta provocação da vítima. Um crime cometido que exige que seja rápido, foi o que ela trouxe nos julgados vários. Julgados, aliás, de 2012, outros sem data, inclusive. Depois a gente vai trabalhar isso. 13 anos atrás. A lei diz que quando o motivo é relevante, esse motivo é relevante moralmente. E eu questiono os senhores, questiono o senhor. A prova do processo, e eu vou trabalhar ela ponto por ponto aqui, mostra. Não foi a defesa que criou, não foi a defesa que gravou, não foi a defesa que juntou, foi o celular extraído. A integralidade de todas as conversas e a própria polícia científica, que diz que as conversas são entre os dois. Momentos esses onde o Rafael admite que fez isso. Coloca a linha do tempo, por favor. Primeiro quadro. Antes, volta um pouquinho, só, por favor. Olha lá. 2004 é quando a Vitória nasce. E 2023 é o momento final. Nascimento da Vitória, pode seguir. Início da amizade entre todos eles. Os senhores precisam ver isso de novo. A defesa não está inventando que eles eram amigos. A defesa não está criando que eles eram amigos. O senhor Rafael falou, filho da vítima. O senhor Francisco falou. A dona Alexandrina, os senhores viram aqui, puderam olhar com os próprios olhos. Em conteste, eles eram amigos há muito tempo. Reproduz, por gentileza, o vídeo número 1. O senhor Rafael? Sim. Conhecia da onde? Olha, foi através da minha ex-mulher, na casa da minha ex-sogra. Entendi. Isso em 2006. Próximo. 20 anos. E o Amaury, o senhor conhecia da onde? Era meu. Ele era casado com quem? Oi? Era casado com quem? O senhor era casado com a irmã. E foi quanto tempo de casamento? Vocês estão me separando dela em 2013. 2013. Tá. Quando o senhor era casado? Próximo.
2011, a Vitória completa 7 anos de idade. E é importante que os senhores guardem essa data. Porque quando ele é confrontado com a verdade no dia do seu aniversário, bebendo com a Mauri, ele diz, não, acho que tinha uns 13, 14. Se tivesse 13, é estupro de vulnerável. Hoje a gente está aceitando beijar na boca a criança com 13 anos. Eu não tenho 70 e tenho 30 e sei que não dá para fazer isso. Segue um pouco mais. Fim do casamento em 2013. Pode seguir direto, não precisa nem reproduzir esse vídeo. Pode ir para o próximo. Em 2017, a Vitória completa 13 anos. Segue um pouco mais. Eduardo, melhor amigo. E quem que disse que o Eduardo era melhor amigo? Porque a acusação tentou dizer que não eram. O filho da vítima sentou e falou. Rafael era melhor amigo do Eduardo. Coloca pra gente. A outra tinha 9. Meu irmão mora no estado ali, e eu estava na casa dentro do condomínio. Eu estava na casa do meu irmão. E quando eu cheguei, assim, tem como se fosse uma garagem, eu levei para a bandeirinha e festa, sabe? Tem até um sofá ali e tal. E o Rafael estava no sofá. E quando eu cheguei, estava só escuro. Ele estava com o celular no pé, posicionado, contando para a minha sobrinha de 4 anos. Quando ele me viu, no mesmo instante, ele baixou o celular. Eu vi a cara dele, sabe? Próximo vídeo. O Eduardo levou o Rafael na casa da irmã dele, né? Da irmã do Eduardo. E na época, o Eduardo tinha acabado de ter encontrado e numa noite eles estavam na casa dela e o Eduardo pegou o Rafael filmando ele pegou o Rafael filmando entre as pernas das crianças, sabe? Entrou e pegou o Rafael filmando entre as pernas da criança. Não sou eu falando, é uma testemunha do processo. Segue. Por gentileza, próximo vídeo. Em 10/8/23, e é o primeiro registro nesse celular da Vitória, tem uma ligação. E eu trabalhei aqui essa ligação, os senhores se lembram. 14 minutos é quando ela começa a contar. Anos e anos e anos e anos depois, e o Ministério Público sabe, a doutora Roberta sabe, por que é que as vítimas têm medo de falar. Não falam nem para pai, não falam nem para avô, nem para tio que tem confiança. Vai sentar na frente de um juiz, de uma promotora que nunca viram e vai confessar uma coisa dessa? Segue um pouco mais. Olha a mensagem que a Vitória manda pro Amauri. Dá um zoomzinho aqui para mim. Não quero e não vou voltar a ser aquela criança. Minha inocência foi tirada. O que isso quer dizer? Precisa de conotação? Precisa de interpretação? Branco é branco, azul é azul. Inocência foi tirada, inocência é tirada. Pelo amor de Deus. Senhora jurada. Uma criança dizendo que a inocência foi tirada. A defesa não está aqui pedindo para os senhores absolver, mas poderiam. A defesa está pedindo para os senhores darem uma pena justa para um pai que faz isso depois de receber essa mensagem da filha. Segue. E aqui nós temos os 3 vídeos. Eles estavam conversando entre os dois. Nesse momento, o Amauri já sabia do abuso. A Vitória já tinha falado para ele. E ele quer ouvir, porque diferentemente do que disseram aqui, ele não foi imediatamente fazer. Ele quis ouvir da boca dele. Ele quis escolher a confissão para ver se era verdade. Ele quis saber como é que tinha sido. Ele quis saber, jurado. Ele quis saber. E o Rafael confessou. Sem saber que estava sendo gravado. É óbvio que se soubesse que estava sendo gravado, não ia falar.
É óbvio. Não é idiota. E aí ele confessa o que os senhores vão ver agora. Ele confessa, e mais do que confessar, ele diz o seguinte: olha, eu resolvo, traz ela que eu namoro. Traz ela que eu namoro. Apresentação com a legenda. E ela quiser. A outra do preço. Diferente. Bom, aí. E sabe o que me chama a atenção nesse processo? O Ministério Público não mostrou para os senhores esse áudio. Eles falaram, mas mostrar o conteúdo para que os senhores possam julgar, para que a senhora possa ver, para que o senhor possa ver se houve ou se não houve, se aconteceu ou se não aconteceu. É os senhores que vão dizer. Não há grandes discussões maiores. O Ministério Público diz que é torpe, diz que foi uma vingança por uma coisa que não aconteceu. E a defesa está dizendo, olha, o Rafael confessou. Então, nós estamos esperando uma resposta sobre a praia, bem certinho, para saber se a gente deixa tudo no esquema para a gente ir para a praia. Eu já vou mostrar. Gostaria muito de conversar com você. Você sabe muito bem que a gente tem um assunto para conversar. Antes da gente trabalhar, a gente está tendo um problema aqui, tem pontos que eu quero tratar com os senhores, que são de absoluta relevância, que foram trazidos pela acusação no seguinte sentido, que ele fez um vídeo falando da BMW, andando na BMW, ou seja, se apropriou, queria se apropriar da BMW, usando ali na hora, dirigindo, mas o Rafael se apropriou de uma menina, que tinha entre 7 e 13 anos, tudo bem, entre 7 e 13 anos é estupro de vulnerável. Foi dito aqui que isso não é testemunha dizendo, o doutor Roberta falou, olha, não estou trazendo testemunhas, estou falando o que está no processo. Eles conversando, eles dizendo entre si, eles falando entre si. Nós temos aqui no processo, os senhores vão ver, essa confissão. 3 vídeos distintos. Então nós temos a mensagem da Vitória, ela negou, a defesa não está escondendo. Ela negou aqui esses fatos. Nós vamos entender por que ela negou. Cientificamente. Por que as mulheres, que agora para as 3, por que as mulheres, quando passam por esse tipo de situação, não contam, nem para familiares, não fazem boletim de ocorrência, não contam para ninguém, não avisam nem para a polícia, no maior das vezes, porque tem medo. Coloca para mim o primeiro, por favor. Aí é diferente. Agora, se for para me zoar, também não quero que saia. Nem saia. Então, exatamente. Eu não gostaria que fizesse ninguém. Então, Eu não faço isso com ninguém. Então, se for para me zoar, Entendeu? eu não quero que Mas, Rafa, se ela quisesse ter me falado, ela tinha me falado. Se ela não falou, porque ela, foi que nem você falou. Ela estava muito acelerada e não sabia o momento. Cara, na verdade, ela era muito criança, cara. A gente só rolou uns beijos ali e tal. Volta um pouquinho. Vamos ouvir. Vamos entender a conotação. É conotação que estamos falando. Vai, de novo. Muito acelerada e não sabia o momento. Ó. Cara, na verdade, ela era muito criança, cara. A gente só rolou uns beijos ali e tal. Quantos anos ela tinha? Pode seguir. Tudo. 15. Ela tinha uns 13, 14 anos. 15. Segue. 6 anos. Não, nessa época eu não acompanhei ela, não dava pra cá. Não, era uma vida de tudo. Eu só rolou um beijo. Rolou nada. Agora, ela com 19, agora virou curiosidade. A Vitória tá com 19 anos. Então, agora, Pausa. agora virou curiosidade. Ela era muito novinha, ela era muito criança. Mas agora com 19 virou até curiosidade.
Pera lá. Pera lá. Isso aqui é torpe? Isso aqui não é relevante valor moral? Um pai que ouve a confissão do abusador, que olha na cara e fala, tinha uns 13, sei lá, dei só uns beijos. Mas agora que ela está com 19, né? Agora é por curiosidade. Segue. Quer fazer faculdade de letras? Vou falar assim, é verdade. Fala inglês perfeito. Na verdade, se eu acho que... Tudo mérito dela. Ó, se for o que eu estou pensando, eu sair com ela, eu volto apaixonado. Pausa. Se for o que eu tô pensando, o quê? Se ela tiver com um corpo parecido com os 13 anos, quando eu abusei? Se for o que eu tô pensando, o quê? Eu saí com ela, eu volto apaixonado. De novo. Acabei de falar pro senhor que eu abusei, beijei a tua filha de 13 anos. Digo, viu, mas se for o que eu tô pensando lá, aí eu volto até apaixonado. Segue. Eu vou explicar. Essa parte que eu prefiro falar para você. Estou falando errado ou estou falando certo? É o sentimento que você... Próximo vídeo. Se ela quiser certinho, É diferente. não, aí é diferente. Agora, se for para me zoar, também não quero que saia. Nem sai. Então, exatamente. E eu não gostaria que tivesse ninguém. Então, Eu não faço isso com ninguém. então, se for para me zoar, Entendeu? eu não quero. Mas, Rafa, se... Próximo ela vídeo. tivesse me falado, Próximo. não, sim. Tipo, a única coisa a conversa que eu tive com ela, Franco mesmo, eu me senti seguro me afastar de você, pai. Eu não era mais seguro do teu lado. Mas será que foi por causa de mim? Eu fico perguntando agora. Pergunta agora. Será? Será? Segue, pode seguir. Calma, agora você está sabendo a situação. Será que foi por causa de mim? Pode ser. Aquele dia que você falou ali para mim, eu senti isso. Quem tá me contando é você, isso. Ela não me contou nada. Mas eu estou te contando mesmo, não preciso esconder. Pausa. Mas eu tô te contando mesmo. Eu não preciso esconder que eu beijei tua filha quando ela tinha 13 anos. Eu tô contando mesmo pro senhor. Agora, por curiosidade. Quando ela era muito criança, palavra dele, não sei o que eu tô falando. Isso aqui tá no processo. Ela era muito criança. Ela era muito criança. E eu não tenho medo de falar. Dei mesmo uns beijos nela. Ó, Maurício, seu otário, dei mesmo uns beijos na boca dela. Você vai fazer o quê? Tá achando ruim? Falo mesmo. Eu falo mesmo. Agora, o problema é eu sair e me apaixonar. Se ela tiver do jeito que eu tô pensando, segue, pode seguir. Então, ela não se sente segura perto de você porque você não pode violar. Mas ela fez por vontade própria ali. Ela fez por vontade própria. A doutora Roberta sabe do que eu estou falando, a culpa é sempre da vítima. A mulher é estuprada, mas e esse decote que a senhora estava usando? A senhora queria. Uma roupinha curta que a senhora estava usando, a senhora queria. E esse batomzinho aí? Acho que a senhora queria. Fez por vontade própria. Sabe o que uma pessoa de 13 anos faz por vontade própria? Nada. Não compra um remédio na farmácia, não compra um carro, não pode ter um emprego formal, mas para beijar a boca de um cara, foi por vontade própria. Quando ela era muito criança. Segue. Aí, eu fiz alguma coisa errada? Será? Pode seguir. Será que não foi por causa de mim que ela falou isso? O que eu vou te dizer? Eu não sei, eu tô perguntando. Pois é, porque eu não sei, cara. Ela não falou nada, não contou Agora você nada. está sabendo, é isso que eu tô falando. Você como pai, tá falando. Você está sabendo. Será que ela não falou que você não deixou ela segura? Será que ela se arrependeu depois que ela fez? Certeza, né? Hã? Certeza, né? Será que ela se arrependeu depois que ela fez o quê? O cara chegou e beijou ela quando ela tinha 13 anos. Ela se arrependeu do quê? Será que a senhora se arrependeu quando a senhora foi abusada? Será que a senhora Será que ela se arrependeu? Eu não estou entendendo. Segue.
Então, é isso que eu tô querendo dizer. Será que o culpado fui eu? Será? Posso ser o culpado da sua. Só ela faz fazer isso, né? Então, mas eu quero que ela fale comigo, daí. Agora, você aprendeu isso tudo. Mas eu não fiz nada errado. Nada. Nada. Muito pelo contrário, ainda. Se ela quiser namorar comigo, não vai namorar. Se ela quiser namorar comigo, eu namoro com ela. Traz lá! Traz o dote! Se ela quiser namorar comigo, eu namoro. Será que eu fiz alguma coisa? Mas eu não fiz nada de errado. Ela era muito criança. Ela fez por vontade própria. A defesa está inventando. Isso aqui não está no processo. Pode seguir. Fiz alguma coisa errada, hein? Agora que ela tem idade, a gente namora. Agora que ela tem idade, a gente namora. Agora que ela tem idade, a gente namora. Viu? Eu abusei da tua filha, mas agora que ela tem idade, a gente namora. Ué, resolvemos. Resolvemos agora. Falo mesmo. Ih, falo mesmo. Segue. Ela tá vendo? Hã? Ela Já tá viu? vivo, meu Deus, tô maluco. Não quero falar com Eu sei, quando você não quer, não adianta, rapaz. Não adianta. Próximo. Até no passado eu queria ter contado. Sim, esse lado, Victória. Eu não reconheço? Ela era menor e não quis me contar. Eu não sei se você sabia, eu não sabia. Ela nunca me contou nada. Então, é isso que eu falei. Nunca. Tipo assim, eu queria contar isso pra você. Então você já sabe. Eu falo, até por curiosidade agora, mais ainda. Tá. Eu falo mesmo. Dei. Até por curiosidade. Tinha 13 anos. Até por curiosidade. Para. Senhora jurada, para. Isso aqui está no processo, vocês estão ouvindo. Eu não estou lendo para os senhores para dar a conotação que eu quero. Conotação é isso. Por isso que mensagem do WhatsApp a gente vive brigando um com os outros, mensagem escrita. Conotação, você lê e tem a conotação que você quer. Não tem um ponto de ironia na língua portuguesa. Conotação é aqui, ó. É aqui, ó. Para a senhora ouvir, não estou escondendo da senhora, a prova está aqui. O senhor está vendo a prova aqui. O senhor está ouvindo, a defesa não tem medo, a defesa mostrou. Falaram 2h30 e não mostraram para os senhores, porque tem medo de mostrar. Pedimos para vir o notebook do Rafael, por que não quiseram que viesse esse notebook? Por quê? Eu pedi, eu queria. Segue, pode seguir. Eu já falo direto, eu venho aqui de cabeça. Eu vou namorar. Eu vou namorar. Sabe o que leva? Sabe? Então, sim, Rafa, eu não sei, cara. Eu não preciso esconder, cara. Isso, tanto que a gente já discutiu algumas vezes e eu falo pra você, essa Victória eu não quero ao meu lado. Não quero ao meu lado. Eu nunca fiz nada por ela, pra ela, mal pra ela. Sempre respeitei, sempre eduquei, sempre protegi, Rafa. Entendeu? E se acontecer alguma coisa, não foi debaixo dos meus braços. Eu não fiz nada de errado, cara. Se foi, eu não vi e ela não pediu. E ela não pediu, né? Vamos falar então disso aqui. Vamos fazer. Quantos anos ela tem? Ah, 20 anos. 21? É. Eu nunca fiz nada. Nada com a tua filha. Eu vou falar assim. Então, Eu não sei, cara, eu não sei, realmente eu não sei. Então, eu queria perguntar se caso não foi esse trauma que fui eu que causei. Pausa. Que a gente... Ele sabia que o trauma... Ele sabia. Senhora jurada, ele sabia. Senhora jurada, eu queria saber se esse trauma não foi eu que causei quando eu beijei a tua filha. Quando ela tinha 13 anos. Ou 10, ou 7, não importa. Criança é criança. Se tem mais cognição com 11 anos ou com 7, pelo amor de Deus. Criança é criança, ué. Ou não é? Mudou? Dá pra beijar a boca de criança com 13 anos, é isso? Pode seguir. Claro que pode ter sido. Então, pode. Claro que pode ter sido. Então, isso que eu queria Ah, mas e o que eu tenho culpa disso? Não tem. 11 anos que eu perdi da vida dela. Não faz isso. Claro que faz. Não, A última vez que eu vi ela tinha 7 anos. mas
Cara, foi uma... O Jota tá com 19, faz as contas. Tá. Que tivesse 7, que tivesse 10. Tá. E eu não tinha culpa de nada e eu não sabia de nada. Agora, Não, mas não tem como saber. Como é que vai saber? pausa. A doutora falou, olha, o Rafael tinha que estar aqui sendo processado. Deveria ter tido um processo contra ele por esse crime de estupro. Tá aqui a resposta de por que não teve processo. Volta 2, 3 segundinhos, por favor. É ele falando, é o Rafael falando. Vai. Não tem como saber. Segue, pode seguir daí. Como é que vai saber? Como é que vai saber? Não vai saber. Você sabe que ficar longe do filho é um problema. Tanto que quando a Luara deixava o Derek longe de você, você ficava louco. Agora você imagina eu, 11 anos. E não sei o que está acontecendo, não sei o que aconteceu. E outra, Rafa. Se aconteceu, eu não tenho culpa, não mereço estar levando nessa cara de que eu estou levando. Mas eu acho que não foi culpa tua. Eu acho que foi culpa... Não sei se é minha também. Eu acho que foi culpa... Não sei se é minha. Não sei se quando eu beijei ela, quando ela era tão jovem, a culpa... Para! Que não tem bobo. A senhora não é bobo, o senhor não é bobo. Todo mundo aqui conhece criança, lida com criança, sabe da ingenuidade. Para! Dizer que ela queria, admitir, era muito criança. Ele falou, era muito criança, novinha de tudo. Não sou eu que estou dizendo, eu não estou inventando isso. Isso aqui é uma prova, Senhora jurada, pelo amor de Deus. Senhor jurado, pelo amor de Deus. Isso aqui não é a defesa que colocou no processo. Isso aqui é uma extração do celular. Filmado sim, sem ele saber. Ou eu vou filmar, viu? Admita aqui pra mim que você estuprou lá. Não vou. Eu começo aqui na Maciota, viu? Me conte lá como é que foi essa história. Não, já foi faz tempo, diga lá como é que foi. Ele vai se soltando. Cachaça na cabeça, vai se soltando. Vai dizendo. E aí solta esse palavreado. Que eu não estou dando a conotação. É os senhores que vão dar porque estão ouvindo o áudio porque a gente não tem medo de mostrar. Segue. Pode estar jogando coisa no ventilador. Vai pro próximo, por gentileza. Aí, além desse espetáculo, e a promotora falou, ela usou essa palavra, eu anotei, está escrito aqui. Ela disse, são mensagens asquerosas. Sabe o que é asqueroso? Beijar a boca de criança é asqueroso. Dizer que era novinha é asqueroso. Olhar para a cara do cara, pai da criança, e falar, viu, traz para lá que eu namoro com ela. Agora é até por curiosidade. Isso é asqueroso. Segue. E aí, depois que ele faz isso, ele diz o seguinte, olha, me passa o contato dela, eu quero falar com ela. E o Amaury, claro, manda para mim o áudio que eu encaminho para ela. Manda para mim que eu mando para ela. E ele manda esse áudio aqui, olha lá. Então, nós estamos esperando uma resposta sobre a praia, bem certinho, para saber se a gente deixa tudo no esquema para a gente ir para a praia. Gostaria muito de conversar com você. Você sabe muito bem que a gente tem um assunto para conversar. Sabe disso? Pausa. E eu estou disposto. Você sabe muito bem que a gente tem um assunto para conversar. Que assunto é esse? Vamos falar de política? Vamos falar de futebol? Que assunto é esse para conversar? Segue. Pode seguir esse áudio. Pegar meu celular e eu estou disposto que você pegue meu celular com o teu pai. Tá? E... querendo ou não, cara, se for para ir para a praia, nós vamos se divertir muito. Só isso. Aí depende de você. Tudo isso. Tá? Eu estou fazendo esse áudio porque teu pai não quer passar o teu número para mim. Então eu estou colando para ele. E daí ele vai colar para você, ok? Se você quiser, você tem o meu número, pode pegar com ele e tudo mais, e a gente conversa. Só que define o que você quer e o que não quer. Só isso, tá bom? Beijo, bebê. Beijo, bebê. Beijo, bebê. Beijei a boca da tua filha e manda um áudio ainda. Beijo, bebê. Beijo, bebê. Dia 29, depois de ter confessado. Mais um para frente, por gentileza. Dia 30, áudio 2. Isso aqui está no processo. A defesa não está inventando mais uma vez. Segue, pode seguir. Então,
teu pai autorizou eu fazer o áudio para você. Vitória, se você quiser ir para a praia com nós, avisa e confirma. Nós temos muito, eu e você, o que conversar. Nós temos muito o que conversar. E eu acho que teu pai está escutando isso também, com certeza. Dependendo da situação, a gente acha que se acerta lá. Isso depende de você também. E se não for para se acertar também, nem vá para a praia daí. Tô falando sério. Então, querendo não, eu não sei o que falar. Teu pai sabe um pouco das histórias, só isso. Teu pai sabe um pouco das histórias. Um pouco das histórias. Um pouquinho. E o pouquinho que ele contou é beijo na boca de uma criança de 13 anos. Eu não estou pedindo para os senhores interpretarem. Eu não estou dando a conotação que eu quero lendo o discurso. Eu não estou pedindo para... Eu vou ler a prova. Não. A senhora está ouvindo. O senhor está ouvindo isso aqui. O senhor está ouvindo isso aqui. A senhora está ouvindo isso aqui. Não é interpretação minha. Porque eu não tenho medo da prova. A prova está no processo. E a prova que está no processo é clara, objetiva. Existe a mensagem da Vitória falando que a inocência foi tirada. Existem 3 vídeos onde há confissões claras e objetivas e mais 2 áudios. E nem com isso tudo, essa promotoria entendeu, deu voz para isso. Entendeu que era, sim, um relevante valor moral. Não é absolver, é dar a cada um o que é seu de direito. Aquele que mata por um motivo torpe, pena maior. Aquele que mata por um relevante valor moral, pena menor. É o que a lei diz. Os senhores não são profissionais do direito e não estão acostumados a lidar com essa ciência. Mas aqui no Tribunal do Júri, e em todos os casos de justiça criminal, o que nós fazemos é tentar identificar que tipo de crime foi e qual é a pena adequada. Pode parecer uma coisa horrenda, mas esse é o trabalho hoje. É a senhora verificar se a defesa conseguiu provar que houve esse abuso ou não. E a própria vítima diz, deem os beijos sim, falo sem medo, não tem como saber, ela fez porque quis, se quiser eu namoro, beijo o bebê, temos muito o que conversar, minha inocência foi tirada. São inúmeras as provas que estão no processo. Não mostraram, citaram, pincelaram. E agora, os senhores podem estar se perguntando, tá, tudo bem, esse monte de prova, mas por que a Vitória, quando é ouvida, nega? A doutora Ângela vai explicar para os senhores. Por quais razões ela negou esse abuso que a própria Veja só, que motivo ele teria para mentir sobre um crime desse? Eu até entendo querer se pagar de criminosão, de bandidão, falando que é traficante, falando que quebrou alguém na porrada, sou macho, agora batendo o peito e honrar e falar que beijou uma menina de 13 anos, isso é uma mentira? Que pessoa é essa que inventa que fez isso? Vocês já viram alguém mentindo que é pedófilo? Alguém mentindo que beijou uma criança na boca? Eu nunca vi. Doutora Ângela, por favor. Página 108 do laudo.